A independência do Brasil. O fato histórico que levou o nome do bairro ao hino nacional aconteceu mesmo ou é um mito? Dom Pedro I foi um herói brasileiro? Qual é o dia da independência do Brasil? Você sabe? Por que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil aqui, no Ipiranga? Nessa reportagem especial, conversamos com Laurentino Gomes, autor do best-seller 1808 e que prepara um novo livro justamente sobre o tema da independência. E também com a professora Cecília Helena de Sales Oliveira, diretora do Museu Paulista, para esclarecer alguns detalhes dos bastidores dos acontecimentos que fizeram do Ipiranga um protagonista em uma das passagens mais importantes da história do Brasil. O que levou à independência? Ao radicalismo das cortes constituintes. É uma tentativa de recolonizar o Brasil, anulando todas as decisões favoráveis aos brasileiros que o Dom João VI tinha tomado enquanto estava aqui. E aí isso acirra os ânimos. Então é muito engraçado isso, porque os portugueses fizeram tudo no Brasil. Eles descobriram o Brasil em 1500, eles criaram um país do nada com a chegada da corte em 1808 e eles fizeram a independência em 1822, porque se dependesse só dos brasileiros, teria sido mantido o Reino Unido. Mas o radicalismo dos portugueses lá em Lisboa precipitou a independência aqui. Quem, na verdade, orquestrou assim, esse processo de independência foram os políticos da época, né? Foram. Donos de terra. Isso, tem dois centros importantes de conspiração. Um é a maçonaria. A maçonaria funcionava no começo do século XIX como a Internacional Comunista no século passado. Ela tinha agentes no mundo todo. Um outro centro de conspiração era a igreja. Então é curioso, porque os padres, os freis, eles eram as pessoas mais bem informadas do Brasil naquela época, porque eles eram alfabetizados, liam, tinham informação sobre o que acontecia no exterior pela correspondência das suas respectivas ordens, né, os franciscanos, os jesuítas, os carmelitas. Aí logo em seguida vem a imprensa. A imprensa é uma situação curiosa, porque ela demora a aparecer no Brasil. Mas a imprensa, embora tenha nascido tardiamente no Brasil, ela rapidamente assume o papel de quarto poder. Então, na independência, o debate basicamente se dá nas páginas dos jornais, que eram muito diferentes dos jornais de hoje. Eles não tinham notícia, eles tinham debate. Era uma imprensa muito militante, com muita agressão pessoal, era um negócio realmente pesado, assim. E curiosamente, o imperador Pedro I participava desse debate com pseudônimo. Então ele se assinava um brasileiro, por exemplo, um patriota. E aí hoje, com base na caligrafia desses artigos que estão no Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, se descobriu que era o imperador. Ele era muito novo, né? Era novíssimo, ele fez 24 anos. Ele fez a independência com 23 anos. Ele fez 24 logo em seguida. Ele nasceu dia 12 de outubro de 1798. Então é um príncipe com 23 anos. O senhor considera ele um herói assim, no Brasil? Eu acho assim, ele é um herói, mas não um herói de estátua de bronze e pedra em praça pública. Ele é um herói de carne e osso, né? Ele é uma força viva da natureza. Assim, o Dom Pedro, ele amava de forma absoluta, assim, cavalos, mulheres, amigos boêmios. Os filhos, era um ótimo pai, um pai muito caridoso, muito carinhoso. Agora, teve inúmeras amantes, são mais de 20 amantes, teve 18 filhos, 9 legítimos e 9 bastardos. Tem situações curiosíssimas. Ele namorou simultaneamente duas irmãs, que é a Domitila, futura Marquesa de Santos, e a irmã dela, Maria Benedita, futura Duquesa de Sorocaba. E teve, num único ano, que é o ano de 1824, ele teve 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Nossa. Com a Domitila, a irmã dela, e a Leopoldina, a mulher dele. Casos curiosíssimos. Ele já bem em plena guerra contra o irmão, nos Açores, ele namorou uma freira que tocava o sino no Convento da Esperança, na Ilha Terceira. Então, e tinha amigos muito desqualificados, né? Gente da boemia, do baixo, do que seria do Baixo Lapa, hoje no Rio de Janeiro, da boemia mesmo, assim. E ele ia
pros botecos, disfarçado, usava aquelas capas e chapéu de aba longa. E é interessante, é assim que ele conhece o Chalaça, que é o mais famoso e o mais polêmico amigo dele. O Chalaça era um boêmio, um dançarino, aparentemente um cafetão da zona de Meretriz do Rio de Janeiro. E um dia o Dom Pedro aparece lá num bar, disfarçado, mas ele estava com uma roupa que imitava os paulistas que andavam assim, encapuzados, né? Aí um carioca provoca ele, sem saber quem era, evidentemente. Aí começa um grande quebra-pau, fecha o pau no bar e vai todo mundo embora, sobra o Chalaça, que lutou bravamente. E aí se torna o grande amigo dele, acompanha ele até a morte e depois, inclusive, continua trabalhando com a Imperatriz Amélia, depois que ele morreu. Mas o Chalaça era uma figura, era o alcoviteiro do Dom Pedro, era quem arranjava as mulheres para o Dom Pedro, ele era realmente o que fazia os negócios sujos do Dom Pedro. Os bastidores, o gerente dos bastidores. Porque há situações muito curiosas. Dom Pedro, numa certa época ainda, durante a permanência do Dom João VI no Brasil, ele começou a comprar cavalos muito baratos, porque tinha amigos que queriam agradá-lo e vendiam cavalos, ele treinava e depois vendia muito caro, porque era um príncipe que estava vendendo o cavalo. Então virou um grande negócio, nas cavalariças do Palácio São Cristóvão. E era uma sociedade entre ele e o Chalaça. Então, era uma coisa curiosa. Né? Agora, mas não é apenas um rapaz boêmio, inconsequente, um desqualificado que faz a independência do Brasil. É um jovem príncipe que sabia exatamente o que estava fazendo, que tinha um senso de dever, de missão de Estado, faz essa independência com 23 anos, depois volta para Portugal, abdica em 1831, enfrenta o irmão numa guerra épica em que ele desembarcou na cidade do Porto com 7.000 soldados, o irmão tinha 80.000, ele resistiu a um cerco durante um ano que destruiu a saúde dele, e ele venceu a guerra e colocou a filha no trono de Portugal, a Dona Maria da Glória, que entrou com o título de Dona Maria II. E deixou um outro imperador no Brasil, Dom Pedro II. Então, e é um agente de transformação poderoso, porque era um homem muito resoluto. Ele realmente era o monarca que o Brasil precisava naquele momento. Se o Brasil tivesse o Dom João VI, provavelmente a independência ou não desse certo, ou demorasse muito mais do que aconteceu com o Dom Pedro. Porque o Dom João era muito mais indeciso, ele adiava todas as providências e tal, ao contrário do Dom Pedro. E aquele momento exigia ação muito rápida. Uma outra característica curiosa dele é que o Dom Pedro é um homem com um discurso liberal, mas uma índole autoritária. Então, por exemplo, ele convoca uma constituinte em 1823, que era uma atitude liberal. Na hora que você convoca a constituinte, está abrindo mão de parte dos seus poderes, porque não havia, até então não existia Constituição, o poder estava no rei, pronto. Ele mandava da ordem. Então ele aceita a ideia de ter limites nos seus poderes. A constituinte começa a trabalhar e aí começa a haver muita divergência e ele invoca o direito de veto. Ele diz: essa Constituição tem que ser digna de mim, da nação e de mim. E os constituintes dizem: não, o imperador tem que se submeter à Constituição, todo o poder emana da Constituição, inclusive para o imperador. Ele não concorda, ele dissolve a Constituinte, que é uma coisa traumática, que vai tumultuar a vida dele durante todo o primeiro reinado. Mas em seguida ele outorga uma Constituinte, o que é um gesto autoritário, uma pessoa que outorga uma Constituinte, mais liberal do que provavelmente a Constituinte faria. Essa é uma das constituições mais liberais do mundo na época. Então é muito interessante, porque ele tem um discurso liberal, ele é um fã do Napoleão, ele é apaixonado pelo Napoleão, que tinha obrigado o pai dele a fugir de Portugal. Aliás, é uma situação muito curiosa, porque o Dom Pedro ele é admirador do Napoleão Bonaparte, lê as obras e cita ele com muita admiração. Ele foi cunhado do Napoleão, porque a Imperatriz Leopoldina era irmã da Maria Luísa, segunda mulher do Napoleão,
E depois ele foi neto do Napoleão, porque a Imperatriz Amélia era neta da Josefina, a primeira mulher do Napoleão. Então é engraçado isso. É isso mesmo, ele ficou na família o tempo todo. E o senhor acha que, por exemplo, o processo da independência, assim, ele foi positivo naquele momento, o Brasil se tornar independente de Portugal, ou não? Foi. Tem uma situação muito interessante, em 1821, 22, que o que nós temos ali é um Brasil transformado pela presença da corte, ou seja, aquela colônia atrasada, isolada, proibida, ignorante, que havia até 1807, tinha se transformado completamente nos 13 anos seguintes durante a permanência da corte no Rio de Janeiro, com a abertura dos portos, com a criação de escolas de medicina, de engenharia, a criação de fábricas de tecido, de ferro, de pólvora, moinho de farinha de trigo, coisas assim, e uma infinidade de novas instituições. Então é um Brasil transformado, pronto para a independência, em que não havia mais a hipótese de voltar a ser uma colônia de Portugal, como era até 1807, mas se você olhasse o Brasil em 1821, 22, a chance de dar errado era maior do que de dar certo, pelos problemas que havia aqui. Ou seja, tinha 1 milhão de escravos, um terço da população era escravos. As províncias eram rivais, o país estava quebrado financeiramente, não tinha exército para se defender. Era uma situação realmente assim, a possibilidade de haver uma guerra civil ou uma rebelião escrava, do Dom Pedro ter que ir embora, forçado pelos portugueses, era muito grande. E, no entanto, há uma composição, assim. O Sérgio Buarque de Holanda defende uma tese muito interessante. Aliás, são duas teses curiosas sobre a independência. Uma é que não foi o legítimo desejo de autonomia dos brasileiros que fez a independência, mas uma guerra civil entre portugueses. Portugueses absolutistas, liberais, portugueses que estavam em Portugal e tinham perdido o monopólio, e os portugueses que estavam no Brasil e tinham ganho os privilégios comerciais com a vinda da corte, a abertura dos portos. Uma guerra civil, um choque de interesses, e os brasileiros aproveitam a brecha e aí chegam à independência. Essa é uma tese. A outra é que foi o sentimento de medo que preservou a monarquia por tanto tempo no Brasil, até 1889, ou seja, 77 anos depois da independência. É o único caso na América, é isso. Porque havia muito medo no Brasil, ou seja, o medo de uma rebelião escrava. Isso tinha acontecido há alguns anos no Haiti, aliás, na ilha de São Domingos, onde hoje é o Haiti e a República Dominicana, em que os negros se rebelaram e foi um banho de sangue, eles trucidaram os brancos. E isso espalhou uma onda de terror pela América, especialmente para o Brasil, porque havia a possibilidade dos negros se rebelarem e trucidarem os brancos no Brasil. Especialmente numa situação de guerra civil. Ou seja, se na independência as províncias tivessem se confrontado, em vez de se juntar em torno do Dom Pedro, se unir em torno do Dom Pedro, se houvesse a separação, uma guerra civil, a chance dos escravos se aproveitarem para se rebelar era grande. Então foi esse medo de uma rebelião que fez com que ocorresse uma composição entre as elites regionais, mantendo a monarquia e mantendo o Brasil integrado. O Brasil não se separou, que é uma tese muito interessante. O que o senhor sente de maior reflexo ou reflexos do tempo da independência, depois da independência, até a cena política atual, como é feita a política hoje? Assim. É assim, eu acho que é quase impossível você entender o Brasil de hoje sem olhar o que estava acontecendo aqui 200 anos atrás. Esse período entre a chegada da corte e a independência é muito parecido com o Brasil de hoje. Assim, tinha muita corrupção, tinha muita desigualdade social, tinha muita ineficiência no serviço público. Por exemplo, quando o Dom João chegou ao Brasil, ele precisava de apoio político e financeiro. E ele começa imediatamente uma prática de trocar títulos de nobreza e privilégios dos negócios públicos por apoio. Os ricos da colônia aderiram em massa a Dom João. Começou lá atrás. Oferecendo casas, dinheiro, uma série de ajuda para a corte.
em troca de privilégios, por exemplo, o direito de coletar impostos em algumas regiões ou de títulos de nobreza. Então essa relação de troca-troca entre políticos e o Estado já vem daquela época. É um país seriamente quebrado, um país com grandes dificuldades financeiras, porque o Dom João contrata um empréstimo da Inglaterra de 600 mil libras esterlinas para financiar as suas despesas aqui, cria um Banco do Brasil, que era um banco de onde ele tirava dinheiro sem fundos para financiar também as suas despesas. E o Brasil estava completamente quebrado. O Brasil passa a contrair sucessivos empréstimos e a dívida externa cresce de forma absurda antes ainda da independência. Exatamente, porque ele herda essa dívida do Dom João no Tratado de Reconhecimento da Independência em 1825. Algumas coisas que saltaram assim aos olhos foram, por exemplo, eu já li que, por exemplo, o grito do Ipiranga, Independência ou Morte, não aconteceu, esse grito, que é o grito do bairro, né? Virou tão famoso assim. Outra versão um pouco diferente que a gente conhece é aquela história do quadro do Pedro Américo, que Dom Pedro está lá todo garboso no cavalo branco, que na verdade ele não estaria de cavalo branco. Bom, então tem a questão do grito, a tela do Pedro Américo. Isso. E a questão das datas, né? Porque, por exemplo, parece que 7 de setembro, se não me engano, até eu vi um comentário da senhora numa desses sites de internet, dizendo que 7 de setembro na época não foi tão relevante. E a gente tem, por exemplo, a Bahia comemora a independência do Brasil. Dia 2 de julho. Isso, alguns estados em dias diferentes. Então eu gostaria de saber, por exemplo, da senhora de data, qual que é a data da independência do Brasil? Então, isso é uma construção. Isso é uma construção aqui, como foi uma construção também na Europa, por exemplo. Somente no final do século XIX, 14 de julho se tornou a data nacional francesa. Né? Ao longo do tempo,